agradecido pela oportunidade que nos concede essa noite de estarmos mais uma vez neste lugar chamado Casa de Oração, para ministrar a sua palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Quero fazer menção do versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Quando os irmãos estão procurando, gostaria já de encerrar a minha alegria, gratidão ao pastor Ronaldo pelo convite. Sempre bom estar com os irmãos. Amém? Os irmãos encontraram, pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Os irmãos estão envolvidos num projeto, numa campanha, aonde durante algumas quintas do mês vocês estão meditando, refletindo sobre alguns temas que são extremamente propícios para a igreja. E coube-me essa noite a responsabilidade de estar falando sobre um tema chamado de comunhão. Comunhão era para ser algo comum, natural, normal no meio da igreja. Só que nós vivemos um tempo de muita dificuldade. E aquilo que era para ser comum, hoje se tornou um desafio. Aquilo que era para ser normal, quando a gente consegue, a gente fica maravilhado com aquilo que era para ser corriqueiro do nosso meio. Então hoje, nós estamos nos propondo para falar sobre um tema que era para ser extremamente normal, mas que tem se tornado um desafio tremendo para a Igreja do Senhor estabelecer um vínculo de comunhão no meio do seu povo. O salmista, no Salmo 133, ele vai dizer que isto é maravilhoso, é muito bom, é extraordinário quando os irmãos eles vivem em união. E quando ele vai falar de união, quando ele vai falar de comunhão, ele usa duas metáforas no texto para ilustrar sobre essa bondade que é de observar os irmãos vivendo em união. Ele vai falar sobre o óleo que desce sobre a cabeça, a barba e todo o manto de Arão. E ele vai falar sobre o orvalho que desce sobre o Monte Hermon.
Ele diz que quando nós conseguimos estabelecer a comunhão, quando nós conseguimos avistar a união no meio dos irmãos, é a mesma coisa que nós estarmos olhando para o dia em que Arão ele foi ungido como sacerdote. Todos nós sabemos que a unção, o óleo, o azeite sempre foi representado, o Espírito Santo sempre foi representado por isso. Então, quando nós conseguimos estabelecer no nosso meio essa comunhão, essa união, essa unidade, é a mesma coisa que a gente está vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Aleluia! Ele não se limita apenas a falar do óleo, ele usa também a metáfora do Monte Hermon. Monte Hermon, ele é conhecido como um monte vovô. Por ser um monte muito alto à noite, o orvalho ele fica sobre o monte. Então é possível de longe você avistar aquela névoa, aquela neve, aquele orvalho sobre o monte. Só que isso é de noite, porque quando o dia chega, quando o calor aquece o monte, esse orvalho ele desce sobre o monte. E esse orvalho ele desce como água e ele enche o Rio Jordão. E a gente sabe que quando a água ela passa pela vegetação, ela passa trazendo vida. Ela passa fazendo com que as plantas floresçam, com que as árvores de Deus deem seus frutos. E é disso que ele está querendo representar a união dos irmãos. Quando a gente está unido, quando a gente tem comunhão, é difícil haver morte no nosso meio. É difícil haver alguém infrutífero do nosso meio. Porque a união, ela tem esse poder. A gente vê que a união foi algo muito comum no meio da igreja primitiva. A igreja primitiva andava em união. Eles compartilhavam juntos o partir do pão. E a gente vê que no livro de Atos dos Apóstolos, em todos os seus capítulos, a gente vê a igreja primitiva avançando. A gente vê a igreja primitiva prosperando. E prospera debaixo de perseguição. Prospera debaixo de luta. Prospera debaixo de opressão. Mas a comunhão, ela é tão forte, a união, ela é tão verdadeira, que o diabo ele se levanta. Mas o levantar do diabo nunca foi suficiente, nem capaz de paralisar o crescimento e o andar da igreja. Tudo porque a igreja caminhava em união. Não havia uma divisão, não havia uma busca pelo prazer próprio, não havia uma busca para o seu próprio benefício. Tudo estava em comum acordo. Todos trabalhavam com o mesmo pensamento, todos trabalhavam com a mesma visão. E esse é um dos desafios da igreja hoje, promover a comunhão no meio do povo de Deus. Nós já fomos alertados sobre as dificuldades, os impedimentos, a trava que a falta de união ela promove no seio da igreja. O apóstolo Paulo ele escreve 2 cartas à igreja de Corinto, uma igreja onde ele estabeleceu, após uma de suas viagens missionárias, uma marca registrada na igreja de Corinto, era a sua desunião. Uma igreja extremamente dividida, uma igreja extremamente repartida por partidos dentro da igreja. Alguns se diziam de Paulo, outros se diziam de Pedro, outros professavam uma crença extrema em Apolo, e o pior deles é aqueles que dizem que são seguidores de Cristo, mas que pertencem a um partido. Isto não coaduna com a mensagem do Evangelho. Ninguém que diz ser de Cristo vive em partido. Nós participamos do todo. Nós não fomos chamados para ter o nosso grupo seleto.
Nós não fomos chamados para ter o nosso clã. Nós não fomos chamados para ser cabeça de um partido na igreja. Nós somos um corpo. E este corpo só tem uma cabeça. E esse cabeça é Cristo. Cristo, que é o cabeça, ele dirige todo o corpo. Só que nós estamos entrando por um caminho aonde nós achamos que é possível fazer a obra de Deus sem a ajuda do nosso irmão. Nós estamos entrando por um caminho aonde nós achamos que é possível fazer a obra de Deus sem necessitar da ajuda daquele que está ao nosso lado. Só que Paulo, ainda ensinando a igreja de Corinto, ele fala sobre o corpo, e ele fala que este corpo, ele possui muitos membros, e cada membro desse corpo tem a sua finalidade. Você não faz o que eu faço, eu não faço o que você faz. Existe uma diversidade de ministérios dentro da igreja. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros foram chamados para ser evangelistas, outros foram chamados para ser profetas, outros foram chamados para ser pastores, outros foram chamados para ser mestres. Existe uma diversidade de ministério. Só que essa diversidade de ministério, ela não nos faz pensar que nós não necessitamos do outro. A diversidade de ministério é para que a gente entenda que muitos membros são diferentes, cada um tem a sua finalidade, mas nós estamos todos inseridos no mesmo corpo. Então eu não tenho um ministério diferente do seu, porque eu não preciso de você. Pelo contrário, eu vim para completar aquilo que você não faz, e você veio para completar aquilo que eu não faço. Isso é igreja. Aleluia! Esse é o nosso desafio. Entender que nós temos ministérios diferentes, mas nós estamos unidos no mesmo corpo. E esse corpo, mesmo que tenha muitos membros, ele só tem uma cabeça. E essa cabeça, ela não é composta pelos membros que têm ministérios diferentes. Esse corpo só tem uma cabeça. E essa cabeça é Cristo que governa a igreja, que dirige todos os membros. Então essa é a proposta de Paulo. Alertar a igreja sobre isso. São muitos membros, ministérios diferentes, mas só tem uma cabeça. E ele vai deixar bem claro: eu não tenho autonomia para dizer que a mão não precisa do pé. Eu não tenho autonomia para dizer que o ouvido não precisa da boca. Todos nós precisamos de todos os membros que compõem o corpo. E eu acho interessante é que essa diversidade de ministérios, ela não está atrelada à importância de ministério. Quando a Bíblia fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, ele não está colocando essa escala de ministério num grau de importância, aonde o apóstolo ele é mais importante que o profeta, aonde o profeta é mais importante que o evangelista, aonde o evangelista é mais importante que o pastor, aonde o pastor é mais importante que o mestre. Não é nesse sentido. Esse não é o objetivo de Paulo. Ele está querendo dizer: os ministérios são importantes, são diferentes, mas de igual forma eles são importantes, porque o mesmo que opera no apóstolo é o mesmo que opera no mestre. O mesmo que conduz a vida do pastor é o mesmo que direciona a vida do evangelista. Então não tem uma escala de importância dos ministérios, de diferenciação dos ministérios, onde um é mais importante do que o outro. Todos são importantes para Deus e todos estão no mesmo patamar. Essa escala de importância
esse valor que a gente dá mais a um ministério do que o outro, isso é coisa de homem. Isso é coisa nossa. Nós é que temos esse problema de achar que o ministério do irmão é mais importante do que o daquele ali. Se esse aqui sair da igreja, não vai causar tanto impacto quanto se aquele aqui sair, porque o ministério daquele lá é mais importante, é mais abrangente, e isto não é uma visão bíblica. Isto não é uma visão cristã. Então Paulo, já naquele tempo, ele já se preocupava em mostrar os malefícios que a falta de comunhão, que a falta de unidade traria para a igreja de Cristo. E esse é o nosso desafio, promover a unidade na igreja. O que é unidade? Unidade é sermos um. Existem duas palavras que às vezes a gente tem a ideia de ser unidade, mas não é unidade. Reunião e união. São palavras similares, mas elas não expressam a ideia central do que é unidade. Existe um exemplo que para mim é fantástico. Toda vez que eu vou falar sobre unidade. Reunião, união e unidade. São coisas parecidas, mas são diferentes. Observe, reunião é igual a uma plantação de batata. União é como 1 quilo de batata colhida e colocada na bolsa. Você tem quantas batatas ali para fazer 1 quilo na bolsa? Dependendo da batata, né? 6 batatas, 7 batatas. Você tem uma união de batatas dentro da bolsa. Numa plantação você tem uma reunião de batatas. Só que essa ainda não é a proposta. A proposta é nós sermos um. E o que é que exemplifica a unidade? É o purê de batata. Porque dentro de uma união de batatas numa bolsa, você tem uma batata maior, você tem uma batata menor. E você consegue visualizar que ali tem 5, 6 batatas. Agora, quando você faz um purê, você não consegue saber quantas batatas você usou. Só que para fazer um purê de batata, você precisa colocar no fogo. Você precisa primeiro descascar a batata, colocar no fogo, tirar do fogo, amassar, para depois virar um purê. É por isso que às vezes a gente não consegue promover unidade na igreja, porque a gente não quer ser descascado, porque a gente não quer ir no fogo, porque a gente não quer ser amassado, mas a gente quer promover unidade na igreja. Nós não vamos conseguir promover unidade desse jeito. Nós precisamos estar disposto a ser descascado primeiro. Descascado de quê? Das nossas ideologias, das nossas crenças egoístas, dos nossos pensamentos que não glorificam a Deus. A gente precisa ir no fogo para quê? Para ser lapidado pela palavra, para que a escória seja arrancada de nós, para que a gente seja liberto do pecado, para que a gente seja livre dessas algemas. A gente precisa ser amassado pelo Espírito Santo, para que a gente entenda que ser inteiro na presença de Deus não tem tanto valor do que quando nós somos amassados diante dele. Só assim alguém vai olhar para a gente e vai dizer: eu não sei aonde está um, eu não sei aonde está outro, porque eles estão tão unidos, eles estão tão entrelaçados que eu não consigo visualizar quem é quem. Glória a Deus. Essa é a proposta de Cristo para a igreja. Promover unidade, comunhão. O que era para ser comum se tornou hoje um desafio. Mas nós estamos dispostos a enfrentar este desafio para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós precisamos estabelecer o vínculo da comunhão. E essa comunhão
que eu preciso também ter comunhão com Deus dos meus irmãos. E é impossível estabelecer comunhão entre os irmãos sem primeiro ter estabelecido uma comunhão com Deus. Olha o texto que nós lemos. A Bíblia diz que aconteceu que indo eles de caminho, indo quem? Jesus e os seus discípulos. Eles entraram numa aldeia chamada Betânia. E nessa aldeia, a Bíblia diz que eles entraram na casa de Marta. Possivelmente, Marta seria a irmã mais velha. Porque o texto se preocupa em dizer que a casa era dela. E foi ela quem hospedou Jesus. E esse texto, ele vai nos falar sobre um Cristo que está numa casa, mas que dentro dessa casa possui duas irmãs, e cada uma vai ter uma atitude diferente da outra para com Jesus. E é interessante que Marta e Maria, elas aparecem 3 vezes nas Escrituras. Lucas 10, João 11 e João 12. Esses 3 textos falam sobre Marta e Maria. E é interessante que nesses 3 textos, nós sempre veremos Maria aos pés de Jesus e sempre veremos Marta agitada. Em Lucas 10, Marta está agitada pelo trabalho. João 11, Marta está agitada pela morte de Lázaro. É ela que vai ver Jesus dizendo: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E em Lucas 12, em João 12, a gente vai ver Marta servindo a mesa. Nesses 3 textos, Maria sempre tem a mesma postura, estar aos pés de Jesus. E Marta sempre tem a mesma postura, agitada com os afazeres. Marta, dentro desse texto, ela vai receber Jesus. E quando ela recebe Jesus, ela não recebe só Jesus, ela recebe os discípulos com ele. Então existe pelo menos 13 pessoas dentro da casa. É óbvio que Marta, ela quer fazer o melhor para Jesus. Marta quer oferecer o seu serviço para Jesus. Marta quer ocupar o seu tempo com o trabalho de suas mãos. Só que nós vamos ver ao longo dessa mensagem, até meia-noite eu acabo, que Marta vai ser repreendida por Jesus. Esse texto é interessante, porque nós vamos ver que não é somente o pecado que nos afasta de Jesus. Não é só o pecado que nos impede de ter uma comunhão com Jesus. Porque Marta, dentro do texto, Marta não está pecando, mas Marta está priorizando o que no momento não deveria ser uma prioridade. Aleluia. Então não é somente o pecado que nos afasta de Jesus, as distrações, o entretenimento, o trabalho exagerado, ele também nos impede de ter uma comunhão com Jesus. Glória a Deus. Então Jesus está dentro da casa dos seus discípulos. Marta vai procurar a cozinha. Só que Maria, o texto diz, assentando-se também, porque havia mais alguém sentado ali, ouvia a palavra. Enquanto Marta preocupava-se com os trabalhos da casa e como tratar
o hóspede, Maria aproveita a oportunidade para se assentar aos pés de Jesus. Para quê? Ouvir a sua palavra. Marta se preocupa com o serviço. Maria está preocupada com a comunhão. Por quê? Porque a cozinha não vai sair do lugar. Os pratos não vão sair correndo da casa. O arroz não vai pular da panela. O feijão não vai sair correndo. A picanha da geladeira não vai sumir. E se não tem picanha, tem ovo lá, não tem problema. Não vai sair do lá. Só que Maria entende. Jesus não vai morar aqui. Ele está aqui de passagem. E eu não posso perder a oportunidade de me assentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Marta está tarefada de um lado para o outro. Maria está sentada desfrutando da comunhão com Deus. Nem sempre quem está em pé vive uma vida de comunhão. Comunhão a gente enxerga quando a gente vê alguém assentado aos pés de Jesus. Estar em pé, trabalhando para Jesus, não significa ter comunhão com Jesus. É possível trabalhar para Deus, mas não ter comunhão com Deus. E nós estamos entrando nesse ativismo religioso, aonde a gente está muito preocupado com o trabalho, com o serviço, com a labuta da igreja, com as coisas que se tem para fazer. E a gente está se perdendo, achando que fazendo tudo isso, eu estou mantendo uma comunhão com Deus. E não é assim. Eu não estou dizendo que o trabalho ele não é importante. Ele é muito importante. Eu não estou dizendo que o serviço que se faz para Deus na igreja, ele é desnecessário. Mas eu estou te afirmando que se não tiver comunhão, o teu serviço é inútil. Você pode trabalhar o tempo todo na igreja, mas sem ter comunhão. Por quê? Porque o serviço a gente faz diante dos homens. E nós somos movidos por aplausos. Nós somos movidos por elogios. Nós somos movidos por aqueles que nos veem. E quanto mais gente para aplaudir, quanto mais gente para elogiar, quanto mais olhos para te verem, você mais se sente motivado para trabalhar. Você abre a igreja e fecha a igreja. É possível fazer tudo isso sem ter tido um minuto de comunhão com Deus. O serviço a gente faz em público. A comunhão a gente estabelece no secreto. Comunhão não se conquista em público. Comunhão se conquista a sós com Jesus. E nós estamos entrando por esse caminho. Qual é o caminho? Trabalhar para Deus, fazer para Deus, apresentar um serviço para Deus, mas sem se preocupar se Deus está comigo naquilo que faço. Estamos entrando em cegueirado achando que Deus se agrada mais do trabalho da minha mão do que do meu coração. Não é assim que funciona. O teu dom, o teu talento, o teu serviço, ele vem em segundo plano. O que Deus mais exige de você, o que Deus mais quer de você, é que você tenha prazer em ter comunhão com Ele. E essa
comunhão, essa intimidade, ela é estabelecida no secreto, aonde não tem ninguém para te ver, apenas o Criador. Aleluia. E nós estamos trabalhando. E quando a gente apresenta um serviço que não vem acompanhado de comunhão, eu canto uma música, mas não adoro. Quando eu apresento um serviço que não vem acompanhado de comunhão, eu apresento para vocês a exposição teológica de um texto, mas eu não trago uma mensagem. Você consegue entender que é diferente as coisas? Nós estamos mecanizados. Orações mecanizadas, mensagens mecanizadas, louvores mecanizados que não conseguem promover a adoração. É bom nos ouvidos, mas não mexe com a alma. Estude música, o máximo que vocês puderem, apresente o melhor som, mas se não se preocuparem com a comunhão, diferença pouca tem daqueles que tocam no bar, porque o dó que ele faz aí é o dó que eles fazem lá. Não existe uma nota musical para a igreja, uma nota musical para quem está lá fora. Não adianta se preocupar apenas com os estudos, se esse estudo não é acompanhado de uma vida de oração. Não adianta eu me preocupar em estudar o texto, em aprender palavras bonitas que causam impacto naqueles que me ouvem. Eu faço uma exegese correta desse texto. Que diferença isso faz se a minha vida ela não vem acompanhada de oração? Se eu não tenho um tempo para buscar a Deus em jejum, se eu não tenho um tempo para me retirar a sós com Deus, eu não quero essa noite trazer para você uma mensagem que você sai daqui dizendo: olha, que coisa inteligente, mas que não mexa com a sua alma. Eu quero nessa noite, debaixo da Espírito de Deus, fazer você refletir. E a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, a gente está trabalhando para Deus, mas não está trabalhando com Deus. Porque nós estamos preocupados com aquilo que a minha mão apresenta. O salmista, ele diz que o povo vinha diante do altar, oferecia um boi totalmente cortado. O que é isso? Serviço. Faz parte do ritual. Deus quer um boi, leva-se um boi. Tem que cortar, corta-se um boi. Aí Deus olha para o sacrifício e diz: não aceito. Porque não adianta ter no altar uma oferta partida se o teu coração ainda continua inteiro. Eu quero teu coração quebrado. Quando eu enxergar o teu coração quebrado, quando você trouxer no altar a tua oferta, eu recebo a tua oferta. Eu não quero trabalho nas suas mãos, eu preciso do teu coração. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Maria está aos pés de Jesus ouvindo a palavra. Ele vai embora daqui a pouco. Aí aqui é que está algo muito interessante. Em algum momento do texto, você vê Maria preocupada com Marta? Você vê em algum momento do texto Maria reclamar com Jesus sobre a postura de Marta? Não tem. Por que não tem? Porque quando eu ocupo o meu tempo aos pés de Jesus, eu não tenho tempo para olhar a vida daqueles que estão à minha volta.
Eu estou preocupado em adorar Jesus. Eu estou preocupado em aprender sobre Jesus. Eu estou preocupado em ter comunhão com Jesus. Quando eu me ocupo com Jesus, eu não tenho tempo para olhar para a sua vida. Eu não tenho tempo para olhar sobre o que você está fazendo ou está deixando de fazer. A minha preocupação é gastar meu tempo. Você não vê Maria preocupada com Marta, mas você vê Marta preocupada com Maria. Marta vai chegar para Jesus e vai dizer para Jesus assim: eu sei que tu é mestre, só que eu preciso consertar um negócio aqui, porque parece que até agora o senhor não viu. Mas desde que o senhor chegou, eu estou na cozinha trabalhando sozinha até agora. A bonitona está sentada nos seus pés. O senhor não está preocupado com isso, não? E ela, além de expor o problema, ela apresenta a solução para Jesus. Isso aqui é forte demais. É o barro ensinando para o olheiro como é que se faz as coisas. Eu te apresento o problema e, além disso, Jesus vai de brinde a forma como o Senhor tem que resolver o problema. Manda ela vir me ajudar. Só que Jesus vai deixar bem claro para Marta: eu não quero que Maria faça o que você está fazendo. Eu quero que você faça o que Maria já tem feito desde a hora que eu cheguei na sua casa. É interessante que dentro das nossas ideias, dentro da nossa cabeça, dessa convicção imbecil que a gente tem, a gente acha que a gente vai chegar para Jesus dentro das nossas convicções. Aleluia! Glória a Deus! Não vai servir para nada. E a gente acha que Jesus está fechado com a gente. A gente acha que Jesus vai tomar as nossas dores. Afinal de contas, olha como eu estou falando. Afinal de contas, olha o quanto de guloseimas eu já preparei. Afinal de contas, olha o feijão tropeiro que Jesus vai comer. Olha as coisas que eu já fiz. Eu tenho coisas a apresentar. Aí Jesus vai dizer para Marta: se tem alguém que precisa mudar a postura, não é a daquela que está aos meus pés, mas é a daquela que está tentando me ensinar como eu tenho que conduzir as coisas. Fica de pé, não, Jesus. Era até meia-noite, mas eu vou terminar agora. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Comunhão e serviço. O que é mais importante? O que é necessário para a igreja? Os dois são importantes. Os dois são necessários. Só que um precisa ser colocado no lugar de prioridade. E por que Jesus coloca a comunhão à frente do serviço? Irmão, tem hora que Jesus faz umas paradas esquisitas. Parece que o objetivo dele é dificultar a nossa vida. Mas a proposta de Jesus não é dificultar a sua vida, é facilitar o teu trabalho. Porque o reino se move debaixo de regras. Regras essas estabelecidas pela sua palavra. Então, se nós temos uma diretriz que é a palavra, não adianta você querer oferecer do seu jeito. Porque do seu jeito, você faz para você. Para Jesus não serve do seu jeito. Para Jesus só serve do jeito dele. Ele está interessado no seu serviço. Mas só se primeiro você gastar o seu tempo no lugar secreto. Só se primeiro você gastar
Invista o seu tempo no período de comunhão. E por que a comunhão é uma prioridade? Porque a comunhão facilita o serviço. Por que facilita o serviço? Porque quando eu priorizo a comunhão, eu estou dizendo para Deus assim: Jesus, depois de sair daqui, depois de ter comunhão, eu vou trabalhar. Como eu passei primeiro no lugar da comunhão, eu estou dizendo para o Senhor que para onde eu vou trabalhar, eu quero que o Senhor vá comigo.